A cada 10 likes em qualquer vídeo desta playlist, eu postarei um novo vídeo do Decreto 3048 atualizado. Então, a rapidez com que posto depende de vocês. Parágrafo 12. Os recolhimentos efetuados na época apropriada constantes do CNIS serão reconhecidos automaticamente, observados a contribuição mínima mensal e o disposto no artigo 19-I, dos ajustes de complementação, utilização e agrupamento, dispensada a comprovação do exercício da atividade. 2020. Artigo 19-E. Para fins de benefícios de que trata este regulamento, os períodos de vínculos que corresponderem a serviços prestados na condição de servidor estatutário somente serão considerados mediante a apresentação de certidão de tempo de contribuição fornecida pelo órgão público competente, salvo se o órgão de vinculação do servidor não tiver instituído RPPS. Artigo 19-B. Na hipótese de não constarem do CNIS as informações sobre atividade, vínculo, remunerações ou contribuições, ou de haver dúvida sobre a regularidade das informações existentes, o período somente será confirmado por meio da apresentação de documentos contemporâneos dos fatos a serem comprovados, com menção às datas de início e de término e, quando se tratar de trabalhador avulso, a duração do trabalho e a condição em que tiver sido prestada a atividade. Redação de 2020. Parágrafo 1º. Além dos dados constantes do CNIS, observada a forma de filiação do trabalhador ao RGPS, os seguintes documentos serão considerados para fins de comprovação do tempo de contribuição de que trata o caput, desde que contemporâneos aos fatos a serem comprovados. 2020. I. Carteira profissional ou carteira de trabalho e previdência social. 2020. Segunda. Contrato individual de trabalho. Terceira, contrato de trabalho por pequeno prazo, na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 14A da Lei nº 5.889, de 1973, que fala do trabalhador rural contratado por não mais de 2 meses, 2020. Quarta, carteira de férias, 2020. V. Carteira sanitária, 2020. Sexta, caderneta de matrícula, 2020. Sétima, caderneta de contribuição dos extintos institutos de aposentadoria e pensões, 2020. Oitava, caderneta de inscrição pessoal visada, 2020. A. Pela Capitania dos Portos, 2020. B. Pela Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, ou, 2020. C. Pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas, 2020. Nona, declaração da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, 2020. X. Certidão de inscrição em órgão de fiscalização profissional, acompanhada de documento que prove o exercício da atividade, 2020. 11. Contrato social, acompanhado de seu distrato, e, quando for o caso, ata de Assembleia Geral e registro de empresário, 2020. 12. Certificado de sindicato ou órgão gestor de mão de obra que agrupe trabalhadores avulsos, 2020. 13. Extrato de recolhimento do FGTS, e, 2020. 14. Recibos de pagamento. 2020. Parágrafo 2º. Os documentos necessários à atualização do CNIS e à análise de requerimentos de benefícios e serviços poderão ser apresentados em cópias simples, em meio físico ou eletrônico, dispensada a sua autenticação, exceto nas hipóteses em que haja previsão legal expressa e de dúvida fundada quanto à autenticidade ou à integridade do documento, ressalvada a possibilidade de o INSS exigir, a qualquer tempo, os documentos originais para fins do disposto no artigo 179, do Sistema Permanente de Fiscalização do INSS para evitar fraudes ou erros, garantida a ampla defesa, situação em que o responsável pela apresentação das cópias ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. 2020. Parágrafo 3º. Caso os documentos apresentados não sejam suficientes para a comprovação de atividade, vínculo ou remunerações, estes poderão ser corroborados por pesquisa, na forma prevista no parágrafo 5º, logo a seguir, ou justificação administrativa, conforme o caso.
Parágrafo 5º. A empresa disponibilizará a servidor designado por dirigente do INSS as informações e os registros de que dispuser, relativamente a segurado a seu serviço e previamente identificado, para fins de instrução ou revisão de processo de reconhecimento de direitos e outorga de benefícios do RGPS e para inclusão, exclusão, ratificação ou retificação das informações constantes do CNIS, conforme critérios definidos pelo INSS, independentemente de requerimento de benefício. 2020. Parágrafo 4º. Na falta de documento contemporâneo, podem ser aceitos declaração do empregador ou de seu preposto, atestado de empresa ainda existente ou certificado ou certidão de entidade oficial dos quais constem os dados previstos no caput, desde que extraídos de registros existentes, que serão confirmados pelo INSS através da pesquisa do parágrafo 5º anterior, exceto se fornecidas por órgão público, nesse caso não precisa da pesquisa. 2020. Parágrafo 6º. Somente serão exigidos certidões ou documentos expedidos por órgãos públicos quando não for possível a sua obtenção diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados oficial. 2020. Parágrafo 7º. Serão realizados exclusivamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia os acertos de 2020. E, inclusão de recolhimento, alterações de valor autenticado ou data de pagamento da Guia da Previdência Social ou do documento que venha a substituí-la, 2020. Segunda, transferência de contribuição com identificador de pessoa jurídica ou equiparada para o CNIS, e, 2020. Terceira, inclusão da contribuição liquidada por meio de parcelamento, 2020. Artigo 19c. Considera-se tempo de contribuição o tempo correspondente aos períodos para os quais tenha havido contribuição obrigatória ou facultativa ao RGPS, dentre outros, o período 2020. E, de contribuição efetuada por segurado que tenha deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrasse como segurado obrigatório da Previdência Social, 2020. Segunda, em que a segurada tenha recebido salário maternidade, 2020. Terceira, de licença remunerada, desde que tenha havido desconto de contribuições, 2020. Quarta, em que o segurado tenha sido colocado em disponibilidade remunerada pela empresa, desde que tenha havido desconto de contribuições, 2020. V. De atividade patronal ou autônoma, exercida anteriormente à vigência da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, desde que tenha sido indenizado conforme o disposto no artigo 122, da indenização à Previdência de tempo anterior à filiação obrigatória ao RGPS para que este seja considerado como tempo de contribuição, 2020. Sexta, de atividade na condição de empregador rural, desde que tenha havido contribuição na forma prevista na Lei nº 6.260, de 6 de novembro de 1975, e indenização do período anterior à obrigatoriedade de filiação ao RGPS, 2020. Sétima, de exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, desde que tenha havido contribuição na época apropriada e este não tenha sido contado para fins de aposentadoria por outro regime de previdência social, 2020. Oitava, de licença, afastamento ou inatividade sem remuneração do segurado empregado, inclusive o doméstico e o intermitente, desde que tenha havido contribuição como segurado facultativo, e, 2020. Abre aspas, o segurado poderá contribuir facultativamente durante os períodos de afastamento ou de inatividade, desde que não receba remuneração nesses períodos e não exerça outra atividade que o vincule ao RGPS ou ARPPS. Fecha aspas. Nona, em que o segurado C e o facu tenham contribuído apenas com 11% ou 5% da dona de casa ou MEI, observado o disposto em seu parágrafo 2º, da complementação dos 20% para a obtenção da aposentadoria por TC. 2020. Parágrafo 1º. Será computado o tempo intercalado de recebimento de benefício por incapacidade, exceto para efeito de carência. Nota: o tempo de auxílio-doença, doença do trabalho e invalidez não contam como carência, mas é tido como TC. 2020. Parágrafo 2º. As competências em que o SC mensal tenha sido igual ou superior ao limite mínimo serão computadas integralmente como tempo de contribuição, independentemente da quantidade de dias trabalhados. 2020.
Parágrafo 3º. Na hipótese de o débito ser objeto de parcelamento, o período correspondente ao parcelamento somente será computado para fins de concessão de benefício no RGPS e de emissão de certidão de tempo de contribuição para fins de contagem recíproca após a comprovação da quitação dos valores devidos. 2020. Artigo 19-D. O Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados especiais no CNIS, observado o disposto nos parágrafo 7º e parágrafo 8º do artigo 18, da inscrição do especial e dos dados que devem ser apresentados nela, e poderá firmar acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com outros órgãos da administração pública federal, estadual, distrital e municipal para a manutenção e a gestão do sistema de cadastro. 2020. Parágrafo 1º. O sistema de que trata o caput preverá a manutenção e a atualização anual do cadastro e conterá as informações necessárias à caracterização da condição de segurado especial. 2020. Parágrafo 2º. A manutenção e a atualização anual do CNIS ocorrerão por meio da apresentação, pelo segurado especial, de declaração anual ou de documento equivalente, conforme definido em ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. 2020. Parágrafo 3º. A aplicação desse sistema de cadastro no CNIS não poderá acarretar ônus para o segurado especial, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º a seguir. 2020. Parágrafo 4º. O INSS, no ato de habilitação ou de concessão de benefício, verificará a condição de segurado especial e, se for o caso, o pagamento da contribuição previdenciária, nos termos do disposto na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, de modo a considerar, dentre outras informações, aquelas constantes do CNIS. 2020. Parágrafo 5º. A atualização anual do sistema de cadastro será feita pelo segurado especial até 30 de junho do ano subsequente. 2020. Parágrafo 6º. É vedada essa atualização anual decorrido o prazo de 5 anos, contado da data a que se refere o parágrafo 5º acima. 2020. Parágrafo 7º. Decorrido o prazo de 5 anos, o segurado especial somente poderá computar o período de trabalho rural se efetuados na época apropriada à comercialização da produção e o recolhimento da contribuição prevista no artigo 25 da Lei nº 8.212, de 1991. Resumo: se atrasar a atualização anual por 5 anos, não poderá mais o fazer simplesmente através de autodeclaração, será necessário o recolhimento de sua contribuição para atualizá-lo. Obrigado por ter assistido. Uma das vagas será minha. Diga nos comentários se uma delas também será sua. E se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para acompanhar minhas novas postagens. Fazendo isso você estará me motivando a continuar com essa tarefa árdua de gravar as leis com referências, atualizadas e revisadas. Nunca desista. É só uma questão de tempo e persistência.